O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvimos no Evangelho deste segundo domingo da Quaresma a narrativa da transfiguração de Jesus, onde se revela o esplendor da divindade de Cristo. Sim, irmãos e irmãs, Jesus manifestou a sua glória diante de testemunhas escolhidas, Pedro, Tiago, João. Jesus manifestou a sua glória, fazendo resplandecer o seu corpo, igual ao nosso. E com isso, Jesus queria dar aos seus discípulos a certeza de que sua missão de Messias Salvador se cumpriria, como ele já havia anunciado algumas vezes, no mistério de sua paixão, morte de cruz e gloriosa ressurreição. Que assim os seus discípulos não se escandalizassem da cruz de Cristo. Que os seus discípulos não fossem tomados de um pavor imenso por causa da morte de Jesus. Jesus queria deixar claro que a sua missão deveria se realizar por meio de sua morte de cruz, para que ele chegasse à glória da ressurreição. A transfiguração de Jesus é uma antecipação que o Pai concedeu ao seu Filho, uma antecipação da glória que Jesus estava para receber na sua Páscoa de ressurreição, na ressurreição de seu corpo. É uma antecipação. E com essa antecipação, nós temos a certeza que a glória de Cristo, cabeça da igreja, é a esperança da glória da igreja que é o seu corpo.
e, portanto, é esperança também da nossa glorificação, como filhos e filhas da Igreja, como membros do corpo místico de Cristo. A glória de Jesus é esperança também da nossa glória, da nossa participação na glória de Deus. A caminhada quaresmal nos ajuda bem nos prepararmos para a celebração da Páscoa do Cristo ressuscitado, até o dia em que nós seremos admitidos na plenitude da glória de Deus. Enquanto somos peregrinos neste mundo, como discípulos missionários de Cristo, todos nós, irmãos e irmãs, todos nós, somos chamados a abandonar, somos chamados a rejeitar as trevas do pecado, para tomarmos no nosso dia a dia a cruz, imitando assim o Senhor Jesus. Ele que desposou-se de si na cruz para nos conceder a salvação eterna. A liturgia de hoje, a liturgia da palavra deste domingo, do segundo domingo de Quaresma, é um convite para que nós também, no seguimento de Jesus, tenhamos a coragem de nos despojar das trevas do mal, das trevas do pecado, para que assim nos tornemos, dia após dia, luz no Senhor. Luz no Senhor. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, que Abrão também soube acolher na fé o chamado de Deus para sair da sua terra, para se tornar o instrumento da bênção de Deus a todos os povos, a todos os que professam a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Também todos nós somos chamados nesta caminhada quaresmal a sair de nós mesmos, a sair do mundo das trevas, para vivermos comprometidos com o reino da luz, que é reino de justiça, que é reino de paz, que é reino de amor, que é reino de amor a Deus, de amor aos nossos semelhantes. Na segunda leitura desta Santa Missa, o apóstolo São Paulo recorda a Timóteo que Deus não apenas nos salvou, mas também nos chamou a uma vocação santa em Cristo Jesus. Sim, por meio de Cristo nós fomos chamados ao Evangelho, fomos fortificados pelo poder de Deus, para um dia, em Cristo Jesus, chegarmos à glória da eternidade. Porém, para isso nós devemos nos tornar semelhantes a Jesus, em seus gestos concretos de entrega, de amor, pela salvação da humanidade. O que significa esta entrega? Esta entrega significa, no nosso dia a dia, não fazermos mal a quem quer que seja. Pelo contrário, essa entrega de Cristo significa que nós somos chamados a promover o bem, a justiça, o amor na vida de nossos semelhantes. É espantoso imaginar que pelo mundo afora há pessoas que preferem viver nas trevas do pecado do que caminhar na luz do amor, na luz da alegria de Deus, até o dia em que brilharemos com Cristo na glória eterna. Por isso, irmãos e irmãs, nesta quaresma, nesta caminhada de conversão a Deus, de conversão ao amor aos irmãos, vamos nos revestir de Cristo. Vamos nos revestir de Sua palavra. Como nós ouvimos o Evangelho, o Pai
proferiu a sua voz, dizendo claramente aos seus discípulos: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o, escutai-o, escutai-o. É a ordem de Deus para nós nessa quaresma. Ouvir a palavra do Senhor, nos revestir da luz de Cristo, da luz de sua santidade, da luz de sua entrega, por amor a Deus, de sua entrega pela salvação da humanidade. E que assim, contemplando a luz de Cristo em nós, que muitas e muitas pessoas tenham a coragem de também despojarem-se das trevas do pecado. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor nesta Santa Missa. Assim seja.